O que está acontecendo na torre ultimamente? Vídeo número 21. Uma produção Torre Smo. Que a torre sempre mudou seus dogmas todas as vezes que sentiu a exigência de adaptação ou correção de endereço pseudo-teológico, não é novidade para ninguém. Mas todas essas mudanças eram substanciais, enquanto que nesse último período a torre está fazendo mudanças triviais, apesar do impacto que gerou e está gerando em seus ex e atuais adeptos. Uma das últimas mudanças, que chega a ser infantil, é a autorização de usar barba. Triste ver a minoração intelectual dos adeptos da torre que receberam essa autorização de usar barba como uma bênção, um favor que os profissionais da fé lhes concederam. Agora que o papai corpo governante deixou, eles irão fazer uso da barba sem a necessidade de ter que medir força com os anciões justiceiros, que muitas vezes os fizeram sofrer dano de imagem na congregação de pertencimento. Sobre o tema barba, se merece um vídeo à parte para analisar o uso e ou a proibição da barba na sociedade secular e na sociedade Torre de Vigia durante as décadas passadas. Esse vídeo atual se limitará só a uma reflexão sobre a política atual da Torre, a sua escolha empresarial. Quem segue os vídeos Torre Smo já percebeu que a análise sobre a sociedade Torre de Vigia é sempre do ponto de vista empresarial, deixando a análise religiosa em segundo plano. Mas é óbvio que não se pode excluir esse particular, sobretudo porque a Watchtower se apresenta na sociedade como uma associação religiosa. Além da abolição da proibição do uso da barba, vimos também a abolição da exigência de relatar as horas, da autorização do uso de calças compridas para as mulheres durante as reuniões e no momento do trabalho propagandista, chamado de campo. Vimos, inclusive, a exoneração da diretoria do Sr. Anthony Morris III. Claro que não são os únicos casos dos quais se poderia falar, mas esses 4 casos são já o suficiente para propor a reflexão a seguir. Toda e qualquer empresa visa o lucro, o desenvolvimento e a expansão no mercado das suas próprias atividades. Sim, toda empresa busca lucratividade no mercado através da atividade expansionista. No nosso caso, da expansão no mercado religioso. Não devemos nos escandalizar pensando ser um ataque à torre, crendo ser uma prerrogativa só da torre, mas temos de ter consciência de que é uma exigência das grandes empresas da fé, a prescindir das vertentes. Mas, no nosso caso, entretanto, estamos colocando foco na torre. Quem não se lembra da frenesi que era para escrever os horários das atividades religiosas, sobretudo quando o superintendente estava visitando a congregação de pertencimento? Algumas vezes beirava o desespero. Não é difícil compreender que, para evitar uma prova de trabalho continuativo, a Watchtower não só flexibilizou a carga horária das atividades que todos os sócios tinham de cumprir, mas aboliu toda e qualquer obrigatoriedade de registração ou arquivamento das atividades desenvolvidas pelos seus adeptos. Será para evitar possíveis causas trabalhistas que pudessem advir? Ou seja,
A empresa estaria se tutelando de possíveis causas de vínculo empregatício? Mas deixando a barba de molho para um eventual novo vídeo, e sem aprofundar tanto na modificação do trabalho propagandístico forçado, habilmente chamado de voluntário, com exigência porém de relatório, para evitar ter que passar pela repreensão do capataz, chamado ancião, da liberação do uso de calças compridas para os membros do sexo feminino, passo ao quarto ponto em análise neste vídeo, ou seja, a exoneração da diretoria do Sr. Anthony Morris III. Digamos que para preservar a imagem institucional da empresa, era sábio desviar a atenção de um dos diretores que contribuía para a baixa imagem da mesma e, portanto, a demissão de Anthony Morris foi uma clássica escolha de estratégia empresarial. Sabemos do escândalo que suscitou o flagrante do Sr. Morris, gastando uma boa quantidade de dinheiro da sociedade comprando superalcoólicos. O fato de ter se vestido, digamos, de forma diferente de como sempre se apresentou como membro do corpo governante e, em incógnita, gastou mais de $800 em bebida, deu muito no que falar. Uma grande quantia de dinheiro, difícil de se justificar para um homem que teria feito voto de pobreza, em um uso assim supérfluo. Isso se verifica no esporte, na política, nas multinacionais, portanto, nada de novo. Só que temos um probleminha a mais nessa escolha empresarial. Porque de empresa se trata, Watchtower Corporation. Vamos fazer um raciocínio juntos sobre o caso. Na época da remoção do cargo de ungido especial, segundo o dogma da Torre, tal grupo de ungidos, chamado de Irmãos de Jesus, era de 10 pessoas, incluindo exatamente o Sr. Anthony Morris III. Tenhamos em mente que, segundo o dogma da Torre, Anthony Morris seria um familiar de Jesus, um irmão de Jesus, sempre segundo o dogma da Torre, encarregado de dar o famoso alimento espiritual para as congregações, os vários salões que ainda não foram vendidos, espalhado pelo mundo. E, portanto, ele, Morris, seria uma autoridade máxima, juntamente com os outros 9, os seus pares, na época do incidente. Sabemos todos que o corpo governante, os ungidos especiais, é a máxima autoridade, perdendo só para o pai e o filho, segundo a mentalidade da Torre. Sabemos também que o atual presidente da Watchtower é o Sr. Robert Louis Siranko. Será ungido sim, mas não é membro do corpo governante, portanto, não seria irmão de Jesus. Sabemos também que é o presidente que sanciona as diretrizes da empresa. Alguém saberia explicar como pode um subalterno do corpo governante assinar a exoneração de um seu superior e desclassificar de irmão de Jesus a um simples ancião de uma congregação qualquer, ainda que possa ter eventualmente continuado a ser um dos ungidos da Torre? Estrategicamente, um presidente pode e deve remover da posição um diretor que, não obstante tenha feito um bom trabalho, no momento, a sua presença no quadro diretor comprometa a imagem da empresa. Mas o problema surge quando se crê e se ensina que os diretores são a máxima inspiração divina.
deveria ser inadmissível uma pessoa que não professa ser irmão de Jesus, sempre segundo o dogma da Torre, destituir um que sempre se professou não só como um dos irmãos de Jesus, mas um dos cozinheiros espirituais, porque sempre alegaram que os membros do corpo governante são o canal único através do qual Deus alimentaria o seu povo, a saber, os membros da congregação das Testemunhas de Jeová. Você se escandaliza se eu achar que isso é muito bizarro? Seria mais ou menos como se Pedro, ou qualquer outro discípulo, de improviso, proibisse a Jesus de ser o Cristo. Antes de propor a análise final sobre o que está acontecendo na Torre ultimamente, gostaria de evidenciar que seja o anúncio da autorização do uso da barba, seja a autorização do uso de calças para mulheres na Torre, os mesmos diretores que outrora fizeram um vídeo criticando os membros que só ousassem a pensar na possibilidade de usarem barba e calças femininas, tiveram de engolir o próprio orgulho e vir em público a autorizar o que antes era visto como imoral e não consono para um fiel membro. A essa altura, a reflexão final vem espontânea. Os acionistas, os verdadeiros e legítimos proprietários da corporação mãe, a Inc., que tratamos no vídeo número 15, a Torre em 3 capítulos, estão demonstrando cada vez mais que quem manda na corporação não é o corpo governante. Um claro sinal que os acionistas estão dando. Quem falar coisas que não deveriam falar serão obrigados a retratar em público. Os poderosos da Torre, colocando ordens no que acontece por detrás das cortinas da associação? Coincidência que os que antes deram as ordens, ensinamentos, foram os que retrataram? Chega de perder mão de obra por fanatismo infantil. Deem a desculpa que quiserem, a nova luz que quiserem, mas não vou mais permitir sangria na Torre por causa das bizarrices de vocês. Buscai primeiro o reino de Mamon e as demais coisas serão adaptáveis. Do Evangelho segundo a Torre. Torre, smo, somos muito obcecados.